as tarifas sobre importações do presidente americano Donald Trump têm se refletido numa montanha russa nos mercados, cada dia é uma surpresa. E aí, assim, passado alguns dias do choque da divulgação das tarifas, eu sei que ainda é muito recente, mas foi ali por volta, foi no dia 2 de abril, né, o grande anúncio. Eu queria entender mais ou menos assim, na sua opinião, a conclusão é, de fato, aconteceu uma mudança estrutural, de alto impacto, de um mundo globalizado proposto disso, ou parece que tem muito barulho e realmente é um processo de negociação barulhento, que está levando a exageros? O que tem de estrutural, o que é ruído? Tá, boa pergunta. Deixa eu começar só jogando algumas ideias. Antes de entrar para onde que as coisas estão indo, deixa eu jogar alguns pontos para a gente balizar um pouco o que vai ser esse ambiente que a gente vai viver, tá? Primeira coisa que eu acho importante a gente entender, tá? O Trump, ele está comparando, quando ele faz as contas dele de tarifas, uma base só industrial. Que é uma coisa que talvez se tivesse na década de 80 faria sentido, hoje faz um pouco menos, tá? Eu não quero aqui ser político, mas essa coisa é importante porque é o seguinte, porque o grosso que os Estados Unidos exporta é serviços. Então, se você está no seu iPhone aqui, você provavelmente está usando o WhatsApp, que é da Meta, americana. Se você chega depois e está com o seu Microsoft Office trabalhando, você está usando americano. Nas suas redes sociais, seja lá qual forem, Instagram, o X, é receita para a empresa americana. E por aí vai, OpenAI, se você está usando ChatGPT, assim... Estou agora, inclusive, acabei de ligar o gravador que eu tinha esquecido, que já está ligado com o ChatGPT. Então, em sua homenagem, que é um tema que a gente vai falar sobre isso também. Vamos falar também. Mas o meu ponto é assim, ele olha o comércio de bens numa sociedade onde a economia americana cada vez mais exporta serviços. E isso é relevante para a gente porque talvez os equilíbrios sejam muito menores do que ele está imaginando. E segundo, a economia americana é muito mais sensível em retaliações, porque você pode retalhar em cima das empresas de serviços de tecnologia da economia americana que baixa na Bolsa Americana, tá? Então essa é a primeira coisa que eu acho importante a gente ter em mente, que é talvez uma forma, eu acho, mais simplista que o Trump está fazendo, que é focar na parte de bens, no mundo cada vez mais ele é de serviços. Você acha que alguém poderia impor uma tarifa a essas empresas de tecnologia deles, por exemplo? Acho que no meio da negociação isso é um risco, principalmente na parte da União Europeia, tá? Então, por isso vai ser importante, porque a gente vai chegar depois. Eu não tenho dúvida nenhuma que tarifas são altamente populares na população americana. Por quê? Porque simplesmente você pode argumentar que o mundo de globalização foi ruim para a classe média. Você pode argumentar, eu nem vou entrar no mérito se é verdade ou não, mas pode argumentar que de fato você perdeu empregos industriais que foram para outros países, mas você não consegue argumentar que a globalização foi ruim para a classe mais humilde da população. A globalização foi muito boa para a classe mais humilde, porque essa não perdeu emprego, porque imagina, você é um serviço de família, você é um cara da construção civil, esse cara não tem concorrência externa, então ele continua empregado, sendo que o preço dos bens caíram, então o bem-estar dele aumentou. O que vai acontecer com ele agora? A economia toda vai desacelerar com certeza, a situação econômica dele vai piorar e, além do mesmo tempo, vai ter que pagar mais caro por bens importados. Então, a popularidade do presidente Trump já está caindo e vai cair mais, que a coisa nem começou. Isso é relevante para a gente também ver para onde a história está indo, porque a gente tem que lembrar que 2026 tem eleição para o Senado e para a House nos Estados Unidos, ou seja, os congressistas. Por enquanto, os congressistas estão bem quietos nesse processo, como deveria ser, que é um presidente recém-eleito, com um mandato forte da população, você tem que respeitar a vontade que foi expressa pelas urnas. Mas achar que eles, se essa coisa for caminhando demais, eles não vão em algum momento tentar parar, eu acho que é ingenuidade. Eles não vão para o buraco... se por aí for o caminho desejado pelo presidente. Acho que não vai ser, tá? Mas o ponto é assim, existe um checks and balances, porque naturalmente essa política é impopular, por ser impopular e bate no Congresso, em algum momento, se for necessário, o Congresso vai colocar limite. Não acho que será, mas botaria, tá? Essa segunda coisa importante. E terceiro, aqui para falar uma coisa que eu concordo com o que o presidente Trump está fazendo. Seria muito mais fácil justificar essa guerra comercial em cima da China. Porque você coloca a China, de fato, os aplicativos americanos, os softwares americanos entram na China? Não, ele não deixa entrar. Além disso, é claro que o comércio de bens lá tem subsídio por detrás nas empresas. Então, não é um comércio justo. Então, seria muito mais fácil você justificar na China do que em outras regiões do planeta. Porque seria uma reciprocidade. Seria uma reciprocidade de fato, calculada de uma forma correta. Isso também é importante, porque eu acho que a gente vai parar numa coisa mais centrada na China por um tempo, tá? Então, vamos lá. Agora, dito esses três condições de contorno iniciais, vamos tentar ver para onde que a gente está indo, tá? Primeiro fato importante, a tática do presidente Trump de brigar com o mundo todo ao mesmo tempo deu errado. Ele perdeu a guerra comercial. E é simples ver isso. Se ele tivesse feito uma estratégia que ele vai para cima da China, junto com o apoio dos seus aliados, como o Canadá, como o México, como a União Europeia,
é uma força muito grande em relação à China. A China tem muito mais a perder do que o resto dos países teriam. É provável que eles consigam concessões chinesas. No momento que ele vai ao mesmo tempo contra o mundo inteiro, os Estados Unidos têm mais a perder do que cada país individualmente. Então ele se bota em uma posição mais fraca, porque ele tem mais a perder. Porque ele está brigando com todo mundo ao mesmo tempo e está unindo as pessoas contra ele. Então, independente se você acredita que o Trump está certo ou está errado, mais uma vez, não é meu ponto aqui dizer, eu acho que a tática dele falhou. Tanto que ele recuou. E aí que a gente está chegando. Tanto que ele vai se ver cada vez mais obrigado a recuar. Então, para onde que eu acho que a gente está indo? Processo contínuo de recuo. E o que vai parar nessa história? A gente vai parar em cima da China, vai parar aí tentando que os aliados botem restrições na China também, não na alíquota atual de 145%, que é inviável, mas na alíquota menor, mas em cima da China, e com algumas alíquotas setoriais, em bens que são caros para o presidente, que ele pode fazer um raciocínio que eu acho que é correto, que é assim, olha, é muito arriscado para mim, depender de medicamento, venha da China. Pô, preciso ter essa produção em casa, porque não é um cara que é alinhado comigo geopoliticamente, eu preciso trazer para casa. Então, alguns bens estratégicos eu acho que vão ser tarifados. Acho que você vai continuar com tarifas relevantes sobre a China. Eu acho que o resto vai ser um processo de negociação que vai ter muito ruído de ida e volta, muito ruído, que é outra história, né? Ele tem 3 meses para negociar 50 acordos comerciais. Cada acordo comercial geralmente demora 3 a 5 anos. Como é que ele vai fazer 50 em 3 meses? Assim, é impossível. Então vai ter que prorrogar, vai ter ruído, enfim, vai ser um processo um pouco caótico que vai gerar incerteza na economia mundial e americana, mas a gente está indo para acordo, tá? Eu acho que essa é a primeira coisa de onde a gente está indo, tá? Então acho que vai centrar na China, vai centrar em bens estratégicos, o resto do processo vai ser caótico, envolve muitos acordos, vai demorar tempo, mas a gente está indo para acordo. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, que aqui eu acho até mais importante, tá? E a gente vai chegar no terceiro, que é o mais importante de todos. Ao fazer esse processo, ele está gerando uma dúvida no valor do dólar como moeda de reserva do mundo. Então, você sempre imaginou que, assim, se eu preciso de um porto seguro, eu vou colocar nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos é a maior potência do mundo, ele é estável, tem regras de direito. Sendo que agora está no meio de um processo que é caótico nos Estados Unidos. O presidente muda de opinião constantemente. E você não sabe para onde as coisas estão indo, né? Eu estou aqui traçando um cenário, mas não é que o presidente nos deu essa visão de forma clara. E segundo, você agrediu parceiros comerciais no meio dessa história. E se agrediu? Feio. Então, eu vou dar aqui um caso do Canadá, que eu acho bem importante para a gente entender até como que algumas coisas que o Trump está fazendo está backfiring, né? Dando errado, de certa forma. Bom, não precisa nem dizer que o Canadá é um aliado histórico dos Estados Unidos, o grande aliado histórico dele, e ele era governado pelo Trudeau, que é uma pessoa que é os 180 graus do Trump. É tudo que o Trump não é. Então eu entendo que o Trump tem uma disputa política com o Trudeau. Então o Trump gostaria de ver o Trudeau fraco, entendo tudo isso, disputa política, faz parte. Agora, o curioso dessa história é que desde que começou a guerra comercial dos Estados Unidos com o Canadá, a popularidade do partido do Trudeau explodiu. Eles estavam totalmente fora das próximas eleições e agora eles são favoritos para ganhar a próxima eleição. Por quê? Porque no momento que os Estados Unidos começam a agredir o Canadá chega internamente e fala assim, cara, a gente precisa de patriota. A gente tem que se defender porque o presidente americano está falando que a gente é o estado número 51. A gente não é o estado número 51, a gente tem que se unir aqui como população. Então, o Canadá se une como população e, consequentemente, o incumbente, que é o cara que está protegendo do ataque externo, que era o Trudeau, começa a melhorar de popularidade, ele sai, vem o Carney, e o Carney hoje é o favorito para ganhar a eleição. Então, ele acabou reforçando o competidor político dele. E no meio dessa história, precisa ser uma coisa importante, as viagens do Canadá para os Estados Unidos caíram 70%. Caramba! 70%. Então, assim, existe uma versão hoje do povo canadense perante os Estados Unidos. Você vai nas lojas do Canadá, tem a plaquinha dizendo assim, esse aqui é um produto americano, você não compre, esse aqui é um produto canadense, você compre. Nossa. E eu não tenho dúvida que você está no fundo de pensão canadense, que está super investido em ativos americanos, está tendo essa discussão de diminuir os ativos americanos que estão na carteira. Então, eu acho um pouco dessa coisa de você não entender, ser caótico o processo, não entender para onde está indo, e você está ferindo parceiros comerciais, eu acho politicamente é ruim para ele, está favorecendo outras pessoas que às vezes são concorrentes políticos dele, e acho que também você está diminuindo o valor do dólar como moeda de reserva do mundo, tá? E o Canadá como emblema de que isso pode acontecer com outros países. Está acontecendo. Porque eu vou te contar agora uma outra história. Foi lá, né, todo mundo viu a negociação com a Ucrânia, aquela cena na Casa Branca que vai virar para a história, né, do Zelensky lá naquele bate-boca com o Trump. Mais uma vez, não quero entrar se o Trump está certo ou está errado nessa guerra. Não é para quem está fazendo investimento a pergunta mais importante. A pergunta é qual a consequência daquilo? A consequência daquilo no momento que você está e você vê que a Ucrânia, que dependia do dinheiro
dos Estados Unidos para se defender, os Estados Unidos pressiona a Ucrânia para tomar as decisões que os Estados Unidos acham mais corretas, a Europa olhou aquilo e falou assim, opa, eu não posso mais depender do dinheiro americano. Não dá. O que eu preciso fazer? Então, o recém-eleito, novo governante da Alemanha, ele olha aquilo e 2 dias depois anuncia o maior pacote fiscal da história alemã, maior que a reunificação que você fez da Alemanha Oriental, só para você ter o tamanho do negócio, buscando defesa e infraestrutura. Mas assim, é imediato. O cara olha e fala assim, cara, não dá. E ele aprova isso no parlamento, que é o parlamento antigo, o que é até, de certa forma, antidemocrático, tal a urgência que ele tinha de fazer isso. E passa assim. Então, todos os governantes europeus olharam e falaram assim, cara, eu não posso mais depender da defesa dos Estados Unidos como eu dependia anteriormente, eu vou ter que fazer minha própria defesa. E aí eu vou ter que me desconectar dessa economia. Se eu me desconecto dessa economia, obviamente o valor do dólar relativo cai. E essa economia vai ter mais estímulo fiscal do que os Estados Unidos. A gente entra no terceiro ponto. Porque, assim, eu acho que também o que vai ficar de permanente nessa história é que vários países do mundo vão fazer pacotes fiscais agora e, consequentemente, vão crescer mais em relação aos Estados Unidos, que vão fazer uma política fiscal mais frouxa por causa da reação do que foi desencadeado pelo Trump. Aí eu falei aqui da Alemanha no caso da defesa e estava falando do caso do Canadá. Imagina você no Canadá. Você exporta tudo do Canadá para quem? Para os Estados Unidos. Você vendia até petróleo mais barato para ele porque você tinha uma fronteira ali. Era natural você fazer isso. Mas agora, você é o presidente canadense, qual vai ser o primeiro-ministro? Qual vai ser a sua primeira medida pós-eleições que vão acontecer agora? Cara, eu não posso mais depender dos Estados Unidos. Eu vou ter que fazer um investimento em infraestrutura para escoar isso para fora dos Estados Unidos. É imediato você fazer isso. É questão de sobrevivência estratégica sua. Sim. Então, não tem dúvida nenhuma que, independente de quem ganhar a eleição canadense, vai fazer um pacote fiscal gigantesco, que essa economia vai, no relativo, andar bem, mas é toda uma infraestrutura para deixar de ser conectada aos Estados Unidos. E tirar as reservas do dólar. Talvez. E aí, conforme esse processo for avançando, tem menos necessidade de ter reserva no dólar. E essa economia vai performar melhor que a americana e por si só já atrai mais fluxo de capital. Então, assim, o que eu acho que vai ficar nesse processo inteiro, tá? Trump vai fazer acordo sim, mas vai ter incerteza para a economia americana que vai ficar mais fraca. Vai continuar a coisa em cima da China e bens estratégicos, que também bate na Ásia, depois a gente pode falar um pouco disso, que são esses bens estratégicos. 2, é um mundo onde a reserva de valor do dólar fica menor. E 3, é um mundo onde você tem mais pacotes fiscais vindo pelo planeta, e esses pacotes fiscais vindo pelo planeta aumentam o crescimento do mundo em relação ao crescimento americano. E aí, de certa forma, eu acho que o Trump vai conseguir o que ele quer, porque o que ele quer é melhorar a balança comercial americana, eu acho que ele vai conseguir. Mas tem uma expressão que eu gosto, que é aquela chamada Batalha de Pirro, não sei se você já ouviu falar disso, que é uma expressão antiga, que é uma batalha na Roma, que, bem, o Pirro é um general, o general ganha essa batalha, e ao general ganhar essa batalha, ele fala, nossa, se eu tivesse mais uma vitória dessa, seria uma derrota, porque eu tive tanta perda nessa batalha que não adiantou. É uma falsa vitória, sabe aquela coisa tal, tipo Machado de Assis, aos vencedores, as batatas? É um pouco dessa sensação que eu acho que vai ficar, porque eu acho que a balança comercial americana vai melhorar sim, porque o mundo vai crescer mais, vai fazer mais estímulo fiscal, porque o dólar vai ficar mais fraco, porque as pessoas têm menos confiança com o dólar, isso gera uma melhora na balança comercial, por definição, dos Estados Unidos, mas não é que por um equilíbrio bom. O dólar, na verdade, os Estados Unidos saem enfraquecidos. Os Estados Unidos saem mais enfraquecidos do que entrou, mas melhora a balança comercial. Então, acho que ele vai conseguir o objetivo dele, não por um boom de investimentos dentro da economia americana, que seria o cenário ótimo, né? Eu faço protecionismo, todo mundo investe aqui, os Estados Unidos crescem ainda mais do que o mundo, e, consequentemente, é um cenário de melhorar a balança e de economia americana forte. Eu acho que não, acho que os Estados Unidos é um perdedor relativo, porque os outros países têm espaço fiscal para fazer que os Estados Unidos hoje não têm. Os Estados Unidos têm uma política fiscal frouxa, os Estados Unidos já era o papel da moeda principal do mundo, hoje é menos do que no passado, e é um pouco disso que eu acho que está indo, tá? Então acho que quando a gente olhar daqui a 12 meses, 18 meses, vai ser mais ou menos isso que a gente vai estar imaginando que aconteceu no meio dessa confusão toda.